Amém. Que certeza maravilhosa, que certeza gloriosa sabermos que o Rei está voltando e que Ele vem nos buscar. Que Deus nos ajude a aclamar com todo o nosso coração que Ele venha e venha logo. Maranata, ora vem. Senhor Jesus nos ensina a bendita palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulos 6, 7 e 8, onde encontramos o texto da nossa reflexão de hoje. Hoje, pela manhã, começamos a refletir neste texto e desejamos concluir agora no culto da noite. Nós não leremos o texto todo, mas eu peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas nesta porção da Escritura Sagrada. Gênesis 6 a 8, nós encontramos o texto básico para a nossa reflexão desta noite. Pensando no tema Deus preserva a família. Deus preserva a família. E hoje, pela manhã, compartilhamos com os irmãos que Deus preserva a família que está atenta à sua palavra, que está atenta à voz de Deus. Noé poderia ter ouvido a voz de Deus e não ter obedecido. E se ele não tivesse obedecido, sua família não teria sido preservada. Sua família não teria sido guardada em meio àquela tempestade, em meio àquele dilúvio tremendo que abateu toda a terra. Agora, gostaria de compartilhar com os irmãos outras características de uma família preservada por Deus ou outras condições para que Deus preserve a nossa família em meio às tempestades deste tempo, em meio às adversidades deste tempo. Deus preserva a família que nele confia. Deus preserva a família que coloca nele a sua fé, coloca nele a sua confiança. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é abençoador, galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. E o autor aos Hebreus utiliza esse verso justamente para introduzir uma galeria de homens heróis da fé, homens e mulheres que venceram pela fé. Dentre eles nós encontramos Noé. Pela fé, Noé teve a sua vida e a família a sua família preservada em meio ao dilúvio. Noé foi um homem de fé que conquistou, portanto, um lugar nesta galeria de heróis da fé que encontramos em Hebreus capítulo 11, simplesmente porque creu, simplesmente porque confiou em Deus, confiou na palavra de Deus. Deus preservou a família de Noé porque confiou na sua palavra. Deus preserva a família que exerce a sua fé, que confia nele apesar das circunstâncias, apesar das situações favoráveis ou desfavoráveis, apesar das lutas e das provações, das tempestades deste tempo, a família é preservada quando coloca a sua fé neste Deus, quando exercita a sua fé neste Deus. Deus preserva a família que não abre mão do Senhor e da sua palavra, mesmo quando tudo parece ir de mal a pior, quando todas as coisas acontecem de uma maneira contrária à sua expectativa. Eu creio que ninguém esperava uma chuva tão torrencial na nossa cidade, na nossa região metropolitana,
no nosso estado, na nossa região Nordeste, porque Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte também têm sofrido com essas chuvas. Creio que ninguém esperava chuvas tão fortes quanto essas. Até trovões nós ouvimos aqui em Recife, pela primeira vez em quase 3 anos que moramos aqui. No Rio de Janeiro estávamos bem acostumados com raios e trovões, mas aqui não ouvimos nenhum raio, mas ouvimos trovões, algumas trovoadas. Não estava na nossa agenda, não estava na nossa perspectiva, não estava nos nossos planos. Muitas vezes viveremos situações fora da nossa agenda, fora da nossa perspectiva, fora dos nossos planos, mas justamente nesses momentos precisamos exercer a nossa fé, precisamos confiar nesse Deus maravilhoso que cuida de nós, que nos sustenta na hora da tempestade, que nos sustenta na hora da adversidade. Deus preserva a sua família, que tem não uma fé passageira, uma fé circunstancial, momentânea, que só o busca quando as coisas estão mal, só o busca quando precisa ou porque precisa. Esse tipo de fé não nos sustenta na hora da adversidade. A fé verdadeira é aquela fé que é depositada, é aquela confiança que nós depositamos no Deus eterno, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, sobretudo crendo naquilo que Ele é para nós, não apenas naquilo que Ele pode fazer por nós. Foi pela fé que Noé e sua família construíram a arca. Foi pela fé que eles entraram na arca sem que estivesse chovendo. Neste mundo tenebroso em que vivemos, é impossível viver sem fé. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, de 35 a 39, nós encontramos um encorajamento tremendo. Hebreus 10, de 35, ou melhor, 36 a 39, 36 a 39. O autor aos Hebreus vai nos dizer: porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haver desfeito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá dentro em breve, não tardará. Mas o meu justo viverá de quê, irmãos? O meu justo viverá da fé, viverá pela fé. Se recuar, a minha alma não se agrada nele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da alma, para a preservação da vida. O justo viverá pela fé. Nós precisamos de fé para perseverar em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio aos problemas. Deus preserva a família que vive pela fé e deixa evidências dessa fé por onde passa. Deixa evidências dessa fé por onde caminha. Deus preserva a família que pela fé não recua para a destruição, mas crê para a preservação da vida, crê para a preservação da alma. Foi pela fé que Noé e sua família aguardaram 7 dias dentro da arca, sem que estivesse chovendo. Eles entraram na arca no 10º dia do 2º mês. A chuva só chegou no 17º dia. No 17º dia. 7 dias, uma semana inteira, depois de 120 anos trabalhando na construção de uma arca, martelando, colocando pregos, colocando betume, preparando aquela arca. Agora eles entram na arca
sem que estivesse chovendo. Eu imagino que todos estivessem dizendo: eles estão loucos. Eu imagino que talvez até mesmo em algum momento eles tenham pensado lá dentro da arca: será que nós estamos loucos? Será que nós entendemos bem a palavra de Deus? Será que nós compreendemos bem a palavra do Senhor? Será? Mas eles aguardaram, eles não recuaram, eles não voltaram atrás, mantiveram a sua fé firme. Durante aquela última semana antes do dilúvio, certamente eles fizeram os últimos preparativos, arrumaram os animais, procuraram providenciar e estocar todo o suprimento que necessitariam. Afinal de contas, eles não sabiam quanto tempo eles passariam ali dentro daquela arca. Seguiram as instruções do Senhor, confiaram na sua promessa, sabendo que não havia nada a temer. Disse Warren Wiersbe. Que palavra preciosa para nós. Seguiram as instruções de Deus. Deus preserva a família que segue as instruções de Deus. Temos seguido as instruções de Deus na nossa vida e família. Deus preserva a família que segue as suas instruções, a família que confia nas suas promessas, a família que, mesmo sem saber do que vai acontecer, continua confiando, continua crendo, continua descansando no Senhor, continua depositando a sua fé. Eles sabiam que estavam nas mãos de Deus, e nós sabemos que não podemos estar em melhores mãos do que as mãos do nosso Deus. A chuva caiu durante 40 dias. 40 dias. Não foi uma semana. Foram 40 dias de chuva torrencial. E eles passaram dentro daquela arca simplesmente 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. A família de Noé teve fé suficiente para esperar. Às vezes a nossa fé é uma fé muito boa, mas não é suficiente para esperar. Às vezes a gente desiste antes do tempo. Antes do tempo. Por isso, Hebreus nos diz que nós precisamos de perseverança. Nós precisamos crer para perseverar, porque o justo viverá da fé, viverá pela fé. Aquela família teve fé suficiente para se manter calma, tranquila, dentro de uma arca. Se antes eles talvez tenham pensado: estamos loucos, agora, vendo os dias passarem, sem que conseguissem ver sinais de terra, sem conseguirem ver terra à vista, somente mar, somente água. Talvez eles tenham pensado: Deus se esqueceu de nós. O que será de nós? Daqui a pouco o nosso suprimento vai acabar. Daqui a pouco o nosso alimento vai terminar. E nós vamos morrer aqui dentro desta arca. Aquela família não recuou na sua confiança em Deus. Não importava como eles se sentiam ou quanto a arca era lançada de um lado para o outro pelas águas, eles estavam seguros dentro da vontade de Deus. Eles estavam seguros dentro da vontade de Deus.
sempre encontraremos segurança no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro da face da terra é o centro da vontade de Deus. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nos tornamos vulneráveis. Estar fazendo a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, não nos isenta de problemas, não nos isenta de tempestades, de enchentes, de passar por problemas os mais variados. Homens de Deus, servos de Deus, tiveram que subir na laje de suas casas com suas famílias ontem, porque a água invadiu suas casas. Estar no centro da vontade de Deus não nos isenta de problemas, mas nos dá segurança em meio às tempestades. Nos dá segurança em meio às lutas e provações. Noé e sua família passaram todo aquele ano dentro da arca e aprenderam, como nos diz a Escritura lá em Hebreus, que é pela fé e pela longanimidade, pela fé e pela paciência que nós herdamos as bênçãos prometidas por Deus. A fé nos leva a esperar, a fé nos leva a confiar, a fé nos leva a ter paciência para aguardar o cumprimento da promessa no tempo de Deus, na hora certa do Senhor, e receber desta forma a recompensa que o Senhor tem para nós. Noé foi um homem de fé, teve fé para andar com Deus em meio a uma geração corrupta e perversa, como vimos hoje pela manhã. Andar com Deus quando as pessoas ignoravam e desobedeciam a Deus. Teve fé para trabalhar para Deus e ser testemunha em um mundo no qual mentir era a maior moda. Uma vez terminado o dilúvio, exerceu fé ao aguardar as instruções, fé para aguardar as instruções de Deus antes de sair da arca. Vendo que as águas estavam baixando, de repente ele poderia, juntamente com a sua família, por causa da ansiedade de sair da arca, por conta do desejo de sair da arca logo, ele poderia se precipitar, como muitas vezes nós nos precipitamos ao falar, ao agir, ao fazer alguma coisa. Mas eles, pela fé, aguardaram o tempo de Deus, aguardaram as instruções de Deus. Deus preserva a família que aguarda as suas instruções, que deseja viver cada dia segundo as suas instruções. A fé obediente é a resposta, a nossa resposta à palavra de Deus. Deus recompensou a fé de Noé e da sua família ao cuidar dele na arca durante mais de um ano e preparar a terra para que eles pudessem, então, viver uma nova vida quando saíssem daquela embarcação. Deus preserva a família que nele confia. Deus preserva a família que exercita a sua fé, que deixa o Senhor agir nas suas limitações. A maioria das pessoas, disse esse autor, Warren Wiersbe, a maioria das pessoas sabe que Deus, sabe, melhor dizendo, que Noé construiu uma arca. Até as criançazinhas pequenininhas na escola bíblica aprendem as histórias de Noé, da arca de Noé, os bichinhos que entraram naquela arca. Então, a maioria das pessoas sabe que Noé construiu uma arca. O que provavelmente não sabem é que, ao longo daqueles anos de preparação, ele construiu um caráter piedoso.
construir um caráter piedoso e uma família temente a Deus. O que é que estamos construindo? Estamos construindo uma arca? Estamos construindo uma casa? Ou estamos construindo uma família temente a Deus? Estamos construindo um caráter piedoso? Se não fosse a família devotada de Noé, Abraão não teria nascido, e sem Abraão não haveria uma nação judaica, não haveria a Bíblia, não haveria um Salvador. De um dos descendentes de Abraão, chamado Sem, nasceu Tera, pai de Abraão, e de Abraão nasceu o povo de Israel, que foi instrumento de Deus para o Salvador, para o Messias vir ao mundo. Quando você anda com Deus, você exercita a sua fé. Quando você anda com Deus diariamente, você renova a sua fé, renova a sua confiança. Foi isso que Noé procurou fazer, e é isso que nós precisamos fazer. Andar com Deus diariamente, a fim de renovar a nossa fé nas suas promessas, na certeza de que Ele está cuidando de nós e continuará cuidando de nós, na certeza de que este Deus maravilhoso é o Deus que preserva a nossa família e que nos sustenta em todo o tempo, em toda a adversidade. Deus preserva a família que nele confia, mas Deus preserva também a família que o adora, a família que se consagra, a família que se dedica a Ele. Vá comigo a Gênesis capítulo 8, Gênesis 8, versos 20 a 22. Diz a Bíblia que Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres viventes como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quando saiu da arca 6 meses depois, ou um ano depois daquele período de chuvas torrenciais, Noé edificou um altar ao Senhor. Edificou um altar ao Senhor e nele sacrificou uma oferta. Interessante perceber que Deus aspirou um suave cheiro. Trata-se de uma forma de dizer que Deus aceitou a oferta. Não basta ofertar, a gente precisa saber se Deus aceitou a nossa oferta. Caim e Abel, os dois ofertaram, mas Deus rejeitou a oferta de um, aceitou a oferta do outro. Porque Deus não olha apenas a oferta, Deus olha o nosso coração. Deus olha a nossa intenção. Deus não vê apenas aquilo que a gente faz, Ele vê as razões pelas quais nós fazemos, as motivações que nos levam a fazer aquilo que fazemos. Deus se agradou da oferta de Noé. Deus preservou a família de Noé. Deus preserva a família que ergue altares, altares que evidenciam a sua fé, altares que expressam a sua fé por meio da sua dedicação. Precisamos construir altares, não altares físicos, mas sim deixar marcas por onde nós passamos, de que nós nos consagramos a Deus, de que nós nos dedicamos a Deus. Precisamos consagrar ao Senhor tudo que somos, tudo que temos. Precisamos colocar a nós mesmos no seu altar. Deus preserva a família que a Ele se consagra, que a Ele se dedica.
e dedica tudo o que tem, tudo o que é, colocando tudo no altar do Senhor. Deus preserva a família que tem um compromisso com Ele. O verso 8 do capítulo 8, você pode acompanhar. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com os seus filhos, com a sua família. Todas as vezes que nós olhamos para o céu e vemos um arco-íris, nós estamos olhando para o sinal da aliança de Deus com Noé e com todo o ser humano, todo o gênero humano. Deus preserva a família que tem compromisso com Ele. A palavra aliança tem a ver com compromisso. Nós usamos uma aliança no dedo, que é símbolo de um compromisso conjugal que assumimos com a pessoa amada um dia diante de Deus, diante de testemunhas. Noé precisou construir aquela arca e precisou colocar betume para fechar todas as brechas que porventura existissem, de tal maneira que a água não entrasse na arca. Compromisso com Deus é o betume. O compromisso com Deus é o betume que fecha as brechas e nos preserva enquanto navegamos no mar da vida. O compromisso com Deus é o betume que fecha as brechas e não permite que a água invada a nossa casa, invada a nossa família. É o betume que nos preserva em meio à tempestade, que sela o barco da nossa vida. A palavra compromisso não é uma palavra muito em moda nos nossos dias. Talvez a palavra mais em moda seja a palavra conveniência. Normalmente nós vivemos hoje num tempo em que as pessoas procuram mais a sua conveniência pessoal do que compromissos. Precisamos de um compromisso de vida com Deus, compromisso esse que se expressa na aliança que nós estabelecemos com Deus, na aliança que estabelecemos com o Senhor. E a aliança nos leva à integridade, nos leva a sermos os mesmos em todos os lugares onde estejamos, nos leva a sermos um só em todos os lugares e diante de todos. Deus estabeleceu uma aliança com a família de Noé. Deus deseja que nós, como família, tenhamos uma aliança, tenhamos um compromisso de vida com Ele, e este compromisso nos sustentará na hora da tempestade, na hora da adversidade. Quando tudo der errado, quando tudo for de mal a pior, nós estaremos comprometidos com Deus, estaremos aliançados com Ele. A tempestade veio, Deus se lembrou de Noé. Se em algum momento passou na cabeça de Noé que Deus havia se esquecido dele, diz a palavra de Deus em Gênesis 9, verso 1, que Deus abençoou a Noé e os seus filhos. Deus se lembrou de Noé e abençoou Noé e os seus filhos. Deus quer preservar nossa família em meio às tempestades deste tempo, não apenas a tempestade física, mas a tempestade que encontramos nos problemas, nas lutas, nas adversidades, sejam elas quais forem. Deus preservou a família de Noé e quer preservar a sua família também. Para isso, obedeça a sua palavra. Lembre-se, Noé poderia ter ouvido a palavra de Deus, a voz de Deus, e não ter obedecido. Se ele não tivesse obedecido, a sua família não teria sido preservada.
Deus preserva a família que ouve a sua voz e obedece. Deus preserva a família que nele confia, que deposita sua fé, que deposita sua esperança no Senhor. Deus preserva a família que o adora, que se consagra a Ele, que expressa a sua consagração por onde passa. Deus preserva a família que tem uma aliança com Ele, que tem um compromisso de vida com Ele. Vamos orar? Convido os irmãos que estão aqui no templo e aqueles que nos acompanham à distância a fecharem seus olhos para falarmos com Deus. Deus quer abençoar a sua família, assim como Ele abençoou a família de Noé. Ele quer abençoar a sua família. Para isso, esteja atento à sua voz, esteja atento à sua palavra. A família de Noé não teria sido preservada se ele simplesmente tivesse ouvido a voz de Deus e não tivesse obedecido. Ouvir sem obedecer não resolve. O que foi que Deus mandou você fazer que você ainda não fez? Qual ordem Ele lhe deu que você ainda não cumpriu? Deus preserva a família que nele confia, que coloca a sua fé, coloca a sua esperança neste Deus maravilhoso, que nos ampara, que nos sustenta em todo o tempo. Deus preserva a família que a Ele se consagra, que a Ele se dedica. Não é a família que simplesmente quer receber algo de Deus e às vezes quer receber simplesmente alguma coisa até da igreja, mas quer dar a Deus, quer oferecer a Deus, quer colocar-se no altar de Deus. Deus preserva a família que tem um compromisso de vida com Ele, que se aliança com Ele e que está comprometida com Ele até debaixo d'água. A minha família é bênção do Senhor. Deus me ensina a tratar a minha família com amor, edifica a minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Eu convido os irmãos a nos colocarmos de pé e rendermos graças a Deus pela nossa família, que ao mesmo tempo em que agradecemos, consagrarmos, dedicarmos nossas famílias ao Senhor.